Eu quero abrir no livro de Marcos, capítulo 8, verso 1 até o 10. Marcos, capítulo 8, verso 1 até o 10. A gente vai arrumar um jeitinho, porque o Marcos ficou inconsolável de estar longe da amada do coração dele. E nós vamos resolver essa questão. Pobre Marcos, ele ficou lá. Tiraram ele de lá. Deixa o Marcos. Não, Marcos, eu acho que você deve ficar perto dela. Você, sem ela, você não brilha. E ela fica mais apagadinha também. Então, vamos lá. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Vamos parar por aqui, depois a gente prossegue, por favor, Ana. O nome da palavra é Não se descabele, siga-o. Não se descabele, siga-o. Bom, queridos, eu normalmente... Eu conto muitas porções da minha vida, eu conto muito da minha palavra, sabe? Da minha vida, da minha família, da minha história, de como era a minha vida. E vocês vão entender por quê. Por que eu falo tanto da minha vida. Há muitos anos atrás, os meninos, meus filhos eram pequenos, por sinal, o Bruno, que foi homenageado aqui, é meu filho, pastor, certo? E eu chamaria ele, é o aniversário do meu Bruno, mas é Bruno da Camila, né? Também. E muitos anos atrás eles eram pequenos. E eu já era pregadora da palavra, eu gostava muito de pregar. Então, desde 18 anos eu comecei a pregar, mas eu tinha conhecido a palavra de uma forma tão extraordinária que eu queria falar, e eu visitava as pessoas, eu ia orar por cura. Gente, tem testemunhos de cura na minha vida, assim, de curas que eu orei, as pessoas foram curadas. Você não tem noção do que Deus já fez através de minha vida. Um dos exemplos, por exemplo, tinha uma pessoa na igreja que a cunhada dela, não é, que era lá em São Paulo, a cunhada dela estava internada no Hospital das Clínicas com uma doença na pele e no corpo, que os médicos não conseguiam diagnosticar o que era aquilo, que era que estava acontecendo com aquela moça. E eles tinham tirado foto, feito exames, enviado para os Estados Unidos, esperando resposta, uma solução do que fazer. E era parecido com fogo selvagem, mas não era fogo selvagem, não era lepra, era uma coisa que estava fazendo ela definhar. Mas eu estava tão, que eu vou lá. Fui, orei, a moça foi curada, foi levantada, foi um milagrão tremendo. E assim, foi só uma das coisas. Teve gente que ressuscitou, era tremendo. Um dia eu fui, veio um pessoal do Rio de Janeiro, tinha umas profetas que nós admirávamos muito, e vieram e estavam na casa de uma tia minha, e eu fui. Sempre tinha reunião, onde tinha reunião de crente eu estava lá, onde eu era rato de igreja. Ontem o pastor falou uma coisa que eu falei, yes, é isso mesmo. Quem gosta de futebol, quem gosta de jogar futebol, faz tudo para estar no futebol o tempo todo. O Bruno não quer perder os dias de futebol dele. Ele tenta fazer tudo convergir para os dias de futebol, certo? Quem gosta... Maurício, sábado à tarde, tem futebol, certo? Não mexam com o futebol de um homem. Maravilha. Quem antigamente, antes de vir para Jesus, era do mundo e gostava de forró. É forró, filha, não tem para ninguém. Você não conhece. Olha, Jesus te abençoou tanto que você não conheceu Daniel no forró, certo? Ela acabou de levantar a mão dizendo que era assim, vai ter forró, deixa tudo. Aqui, a Alane, forró. Quer estar no forró.
E aí vai por aí afora. Para mim, na minha época de solteiro, era handball. Falava que tinha handball, eu rodava em torno daquela situação. Agora, com Jesus, gente, eu sou rato de igreja. Tudo que eu quero é estar na igreja. Eu vim para cá de manhã, ontem a gente saiu daqui correndo para ir para outra igreja e sai de lá tarde. Se falasse que tinha que ir para outra igreja, a gente arranja energia e vai, porque o negócio é estar na igreja. Então, uma delícia é estar na igreja, ok? Então, tudo que a gente quer é estar na igreja. E naquela época, já era assim. Eu estava lá na casa da minha tia, que tinha essas profetas, e uma delas, as principais eram 3 irmãs. Uma delas chegou em mim e falou assim: olha, Deus está dizendo que Ele quer que você tenha as suas próprias experiências para você ter o que pregar. Ele não quer mais que você pregue as experiências dos outros. Eu falei, mas eu já sei de tudo. Eu não contendi com ela, não contendi com Deus, mas comigo assim eu fiquei invocada, porque o que eu pregava era completo. Era completo. Eu cria na cura de Cristo, eu cria na prosperidade, na abundância, eu tinha descoberto aquilo, então eu estava vibrando com tudo aquilo. Mas quando ela vem usada por Deus e me dá essa palavra, fala, não, Deus quer que você tenha a sua própria experiência, para você ter do que falar. Por quê? Você pode saber absolutamente tudo. Por exemplo, sobre esse evangelho pleno. Você pode saber tudo sobre o evangelho pleno, essa plenitude do evangelho que cura, que liberta, que levanta, que prospera, que abunda, que salva, que transforma. Você sabe tudo. Mas se isso você não passou pela experiência na tua vida, isso vai soar mais ou menos assim. Oi, alô. Faz eco. Faz eco, entendeu? Você fala tudo igualzinho o que aquele outro sabe por experiência própria e aquilo faz um estrondo no meio das pessoas. E você que só sabe por ter lido, por ter estudado, por ter caminhado com alguém. Então Deus fala assim, Ele quer que você tenha as suas próprias experiências. Até aí tudo bem, o que você não sabe é o que vem depois. Porque eu cria, meus filhos eram muito doentinhos, né? O Bruno e o Pablo de vez em quando ficavam, mas principalmente o Bruno, ficavam muito doentes. Eu vivia, normalmente eu estava correndo para posto de saúde, essas coisas. Então eu cria na cura de Cristo, mas ainda não estava desfrutando daquilo. Eu cria na prosperidade totalmente, completamente, mas ainda não estava desfrutando daquilo. Eu cria na restauração familiar, restauração do casamento, mas com certeza não estava desfrutando daquilo ainda. Mas eu cria. Então Deus começou a trabalhar e nós morávamos na casa da minha mãe. Nós tínhamos uma casa na parte de cima da casa da minha mãe. Ficamos lá 4 anos. Para nós parecia, nós sempre falamos que eram 6 anos, mas foram 4. Porque parecia uma eternidade. Tudo que a gente queria era sair dali, a gente queria sumir dali, a gente queria sair. A gente queria sair dali. Um dia um pastor, usado por Deus, falou assim, eu vejo um caminhão de mudança. Eu falei, yes! É tudo que eu quero mudar, certo? Só que eu queria mudar, eu e o Ronaldo, queríamos mudar dali para outro bairro, ou para outra casa, não para outra cidade. E quando o Ronaldo recebeu a proposta para vir para Campinas, nós, vai rápido, vamos, pega, aceita. Ali, na casa da minha mãe, nós tínhamos começado a prosperar. Um dia, o Ronaldo começou a trabalhar num lugar bom e nós fomos na loja Marabras. Eu fui, comprei tudo. Cozinha, que não tinha nada. Então, eu comprei a cozinha, a sala, o quarto dos meninos. Compramos tudo. Fizemos, tá. Logo que nós compramos tudo. Gente, a situação era tão grande. Você já comprou móvel maior do que a sua casa? Nós compramos um jogo de sofá que não cabia na sala. Então, a gente não podia abrir a porta, nem a janela, porque não cabia. Mas aí, logo em seguida, veio a promoção, viemos para Campinas. Ficou ali 1 ano em Campinas, depois nós fomos para Ouro Verde.
O que estava acontecendo ali? Deus estava dando para nós experiência com Ele. Nós estávamos recebendo experiência com Ele, porque havia algo que Deus queria fazer na minha vida, na vida do Ronaldo, dos nossos filhos, que nós jamais teríamos vindo para Sumaré, se não fosse do jeito que Deus desenhou, do jeito que Deus fez. Eu sei que quando nós chegamos em Campinas, eu queria ir para São Paulo todo final de semana. Todo final de semana, eu lembro de vezes de eu ir na escola dominical, na igreja de manhã, e a gente voltar para casa para caçar moeda. A gente era literalmente moeda, para podermos ir para São Paulo. O Pablo chorava, ele tinha 4 anos, ele queria, minha mãe não cai, viu? É maior o degrau aí. E o Pablo chorava, ele queria, e chorava. Um dia o Ronaldo sentou, nós todos na sala, eu junto com as crianças ali, junto com ele e tal, e falou assim, acabou. A partir de agora a gente não vai mais para São Paulo. Nós vamos ficar aqui é o nosso lugar. Gente, Campinas é muito diferente. Nossa terra natal é São Paulo. É muito diferente de São Paulo. Então, se você queria sair 2 horas da manhã para comer em algum lugar, para passear em algum lugar, lá em São Paulo tem. Aqui em Campinas não tinha. Não tinha, 11 horas fechou tudo. E aí era um transtorno tal. Só que quando o Ronaldo falou aquilo, acabou ali. As amigas também, que elas tentaram ficar ali juntos tal, mas Deus estava escrevendo um novo tempo, um novo episódio da nossa vida. E às vezes, Deus está escrevendo um novo episódio na sua vida e você fica insistindo que você quer que seja daquela forma. Você fica com saudade, eu tenho saudade, meu Deus, São Paulo é diferente, Avenida Paulista, todo o trabalho que eu trabalhei em escritórios lá em São Paulo era Avenida Paulista, Alameda Santos, aquela muvuca, aquele fervo que tem ali nos jardins, eu conhecia tudo, e eu queria estar ali onde nós morávamos, não era mais assim. Então Deus estava escrevendo algo, e eu e os filhos, nós estávamos rateando, porque nós queríamos o que nós tínhamos lá. Que saudade do alho, que saudade dos pepinos, que saudade da carne que tinha na panela lá. É o que os israelitas estavam falando quando estavam sendo conduzidos pelo Senhor no deserto. Mas Deus estava conduzindo aquele povo para a terra prometida. Era um novo episódio, uma nova história. E Ele queria que eu tivesse as minhas experiências. Só que nesse tempo o Ronaldo não era o pastor Ronaldo. Então era tribuloso, era complicado, era tenso. E quando nós nos mudamos para o Ouro Verde, nós compramos um apartamento no Ouro Verde. Moramos 3 anos no Ouro Verde. Gente, nós pagamos só a entrada do apartamento. 3 anos, nós não pagamos uma parcela. Nós não pagamos uma vez o condomínio. Nós não pagamos, tá tudo bem? Nós não pagávamos luz, porque no condomínio você não pagava água, mas nós não pagávamos luz. Ficamos 3 anos. Isso é absurdamente impossível. Absurdamente impossível. E foi um tempo em que Deus estava cuidando da gente, Deus estava trabalhando por nós, que assim, nós tínhamos provisão sobrenatural. Sabe, esse povo que eu li aqui, é um povo que estava seguindo Jesus. Eles estavam indo atrás de Jesus pela fome que eles tinham de Jesus. Eles não sabiam que Jesus ia se importar com eles, a ponto de falar, tenho compaixão deles, eles vão desmaiar se eles voltarem para casa, porque eles estão com fome, não têm o que comer. E eu tenho compaixão deles. Eles não estavam seguindo a Jesus por causa do pão, eles não estavam seguindo a Jesus por causa de dinheiro. Porque se eles estavam ali sem pão, sem comida, é porque eles também estavam sem uma sacolinha de dinheiro. Mas eles estavam seguindo a Jesus. O que está guiando você?
O que está guiando você? O que guia a sua vida? Se você é uma pessoa que anda por vista, porque Deus não nos chamou para andarmos por vista, mas para andarmos por fé. Nós temos que andar por fé, porque, queridos, nós saímos de uma condição estável em São Paulo, porque ali, pior que fosse, nós estávamos na casa da minha mãe. De repente você vem morar de aluguel. Quando nós mudamos do Tancredão, nós fomos morar no Ouro Verde, só pagamos a entrada. Então a gente ali era caminhando por fé. E foi um tempo que o Ronaldo ficou desempregado. O Ronaldo ficou 4 anos desempregado. 1 ano no Tancredão e 3 anos no Ouro Verde. Sabe o que o Ronaldo fazia? Porque eu já falei para vocês que nunca vi o Ronaldo ficar em casa esperando alguma coisa acontecer. Ele saía todos os dias. Sabe a porta que Deus abriu para o Ronaldo trabalhar? Alguém tem noção do que Deus fez ali durante, eu acho que foram 3 anos, 2 anos mais ou menos? Ele foi vender, ele foi chamado para vender material evangélico. Um homem avesso à igreja, brigava comigo porque eu ia para a igreja, andava com pastores, vendendo material evangélico. Vendia Bíblia, foi para Camboriú com o pastor numa conferência, numa cruzada lá em Camboriú, vender Bíblia, vendedor de Bíblia, vendedor de material evangélico. E CDs, ele conheceu essa turma toda, essas lojas evangélicas em Campinas, ali o povo conhece ele, Dona Cida, da Livraria Salem, então ele conheceu o povo todo, conhecia tudo que era material evangélico, mais do que eu. E quando eu fui para a Igreja da Graça, eu queria dar oferta, mas não tinha dinheiro. Então, o que eu fazia? Dava material evangélico de oferta para a igreja, para vender na lojinha da igreja. Então, toda reunião que eu ia para a igreja, eu levava material evangélico. E o Ronaldo estava ali, Deus estava trabalhando. Vocês estão entendendo o negócio? Como Deus estava fazendo o negócio? Deus estava trabalhando para trazer o Ronaldo para perto, apertando, levou para Moenda. Deus falou lá em São Paulo, vou te levar para Moenda. Ai, quem gosta de ouvir uma palavra, a Assembleia de Deus fala isso, você vai para Moenda. Quem aqui já ouviu essa palavra que você vai para Moenda? Deus vai te levar para Moenda. Sabe o que é Moenda? Colocar você no moedor de carne e começar a moer você, e foi o que ele fez com a gente. Mas sabe o que acontecia? Nós recebíamos cestas básicas, que tinha carne de primeira, que tinha massas de capelete, ravioli, essas coisas, com feira completa. Nós recebíamos E nesse tempo, queridos, de vacas magras, que nós vivemos ali no Ouro Verde, tinha uma piscina no condomínio, tinha quadras, campos e uma piscina fabulosa. Para entrar lá, você tinha que fazer exame médico, tinha um monte de restrição tal. Eu e as crianças íamos para aquela piscina todos os dias, sem pagar condomínio. Era impossível. Quem não pagava condomínio não podia. E nós íamos, foi aberto para nós, todos os dias. Nós íamos para a piscina, à tarde. Os meninos iam para a escola, eu tinha o meu tempo com Deus, trabalhar, fazer as coisas, tal. Quando chegava, dava almoço, tal, à tarde, piscina. Que coisa de madame! Coisa de madame. E o Ronaldo fazendo aquilo que o Senhor estava chamando. Queridos, nós não queríamos, mas o Senhor estava trabalhando por nós. Tem pessoas que aceitam ofertas de emprego com base na promoção e não naquilo que Deus quer. Tem pessoas que fazem aquilo que parece bom para eles, mas não querem consultar o que Deus quer. O que é que Deus quer que aquela pessoa faz? Eu vi o testemunho de um homem que trabalhava num banco, ele começou a progredir no banco, gerência maior, diretoria, e o banco estava planejando colocá-lo de vice-presidente. E chegou na igreja um outro empresário tal, que colocou os olhos naquele homem e queria fazer uma sociedade para começar um negócio com ele. Bom,
Resultado, o banco ofereceu para ele ir para outro estado como vice-presidente. Ele foi e perguntou para as crianças, reuniu a família e perguntou para as crianças pequenas, que as crianças queriam. E as crianças falaram, não, nós amamos a igreja, nós queremos ficar aqui. E falaram, a esposa também, tal. Sabe o que esse homem decidiu? Ele decidiu negar aquela promoção. Louco, né? Porque homens que eu conheci não fariam isso. Ele decidiu negar aquilo. Resultado, aquele que veio para aquela igreja, fez uma sociedade com ele e falou para ele assim, olha, você pode ir e vai ser vice-presidente. Mas se você ficar, o presidente desse banco vai sonhar com o teu dinheiro. Vai correr atrás pelo teu dinheiro. Beleza. O que aconteceu? Aquele banco foi vendido logo para um banco espanhol. Foi vendido e toda aquela turma da alta cúpula foi mandada embora. Ele seria um dos que seriam mandados embora. Ele fez a sociedade com outro homem e começaram a crescer. Ele realmente, o presidente daquele banco, começou a querer trabalhar com ele por causa do dinheiro dele. Então, ele poderia, aparentemente, fazer algo que parecia bom, mas que não era aquilo que Deus tinha para ele. Quando você segue o Senhor, então Ele é responsável por você. Deus garante você. Você está entendendo? Quando você segue o Senhor, Deus é responsável por você. Você não precisa se preocupar. Queridos, nós tivemos exemplos aqui na igreja. E eu quero compartilhar, porque eu creio que se eu estou trazendo uma palavra dessa, é porque Deus quer que você entenda duas coisas a respeito do que Ele quer fazer na tua vida e nessa igreja. O que Deus quer fazer na tua vida e nessa igreja. O que Ele está trabalhando. Você não entende, cada palavra que é trazida aqui, parece que é aquela palavra que vai salvar o mundo, que vai salvar a tua vida. A palavra das portas, dos apóstolos, não são os apóstolos, das tribos. Cada palavra que é trazida, nossa, é aquela palavra que vai salvar. Mas elas são como coxas de retalho que vão compor uma grande peça triunfal, entendeu? E se você tiver todas as peças, uau, você vai ver o que Deus vai fazer com você. E Deus quer que você entenda o lugar que você deve estar. Esse povo estava seguindo Jesus. Nós estávamos seguindo Jesus. Nós viemos para Campinas com uma palavra profética. E quando nós viemos para Sumaré, o pastor Rui liberou sobre a nossa vida uma palavra profética. Quando nós viemos, parecia que nós estávamos fazendo tudo errado, éramos fracassados, derrotados, mas Deus estava trabalhando. E quando nós chegamos aqui, que parecia um lugar que era roça, só o loteamento era asfaltado, mas não tinha lixeiro, não tinha linha telefônica, não tinha correio, não tinha coisa alguma. E olha o lugar maravilhoso que é ali agora. Tremendo. O Ronaldo começou a trabalhar numa empresa que era impossível ele trabalhar, gente. O currículo estava completamente errado. Quando ele entrou naquela empresa, o currículo tinha 3 páginas, fui eu que fiz. Tinha 3 páginas, tinha que ter uma página. O Ronaldo tinha que ter faculdade, ele não tinha. E estava tudo errado no currículo. Vocês sabem que ele foi para a entrevista com um terno colorido. Vocês sabem como ele foi. Ele gostava de usar aquelas calças que tem bolsos assim, sabe que maranhense gosta de usar? Ele tinha uma calça verde, exército, com bolso aqui assim, vários bolsos tal, e ele tinha um paletó que não era, que terno que combina com calça verde, exército, né? E a camisa também não combinava, e ele é meio ruinzinho de combinar cor. Então o Nado fica ali, pai, ele já foi visto no shopping de shorts, de camiseta, de sapato social e meia social. Ele já foi visto assim, tá? Camiseta polo.
É chique para quem é milionário. Também não? Ok. Eu sei que quando ele começou ali nos 3 primeiros meses, queridos, Deus veio e fez a gente via, ele deixou eu administrar as finanças, que nós estávamos devendo 6 meses da casa, 3 meses do carro, devíamos tudo, né? Devíamos tudo. Parece assim, gente, eu tenho histórias que se eu fosse contar muitas, vocês iam ficar com dó. Embora na época a gente ria dessas histórias, a gente ria muito. Mas era um tempo que eu orava de madrugada. Eu orava de madrugada, falando, andando pela casa, enquanto todos dormiam, eu orando, andando pela casa e falando, a bênção de Deus enriquece, com ela não acrescenta dores. E eu orava, ninguém vai me tomar essa casa. Eu plantei a planta do meu pé aqui, ninguém vai tomar. E era tudo para tomar. Eu falei, ninguém vai tomar. E Deus vai fazer, e declarando a palavra ali pela casa. Eu sei que quando ele começou a trabalhar, o primeiro salário bom que ele me deu na mão, cheguei lá na corretora, na imobiliária, e falei, eu vim pagar aqui algumas prestações da casa. Falei, a senhora vai pagar uma, como que a senhora quer fazer? Não, eu quero pagar tudo de uma vez. Eu chegava com voz grossa, gente, vim aqui para pagar, faz a conta. Eu ia no banco para pagar o carro, quanto você está devendo? 3. Faz a conta. Não, mas a senhora quer pagar em quantas? Pode fazer as contas, vou pagar. Eu chegava assim, você já foi abrir crediário em alguma loja e você ficou esperando para ver se ia dar certo, daqui a pouco chega a funcionária falando, senhor, o seu nome não foi aprovado. Já aconteceu com vocês isso? Gente, ela não podia falar baixo aquilo. No tempo que se fazia crediário em loja, a camarada vinha lá e falava, senhor, eu falei, eu nem vou sair do lugar, vai lá você, depois sai na frente, que eu vou fingir que eu não vim. Senhor, seu nome não foi aprovado. Falei, não me faz passar isso de novo, por favor. O seu nome está no SPC, o seu nome está no Serasa. Quem já passou por isso? Certo? E ali, nós estávamos vivendo um tempo em que Deus estava fazendo abundar, Ele estava acrescentando, trabalhando na nossa vida, porque nós estávamos seguindo a Jesus. Queridos, seguir significa estar onde deve estar, fazendo o que deve fazer. Seguir significa estar onde deve estar, fazendo o que deve fazer. Se Deus te tirou de um lugar e te trouxe para cá, fica onde Jesus te colocou. Não fica chorando de saudade da casa da mãe. 10 anos que nós vivemos do nosso casamento com criança pequena. Vivi enfiada na casa da mãe. Sabe quando você está na casa da mãe, da sogra, do amigo, do irmão, de não sei o quê, você não está olhando para o seu filho. Fala para mim se quando você está visitando alguém, vocês estão preocupados com as crianças. Fala sério, gente. Nós ficamos 10 anos sem olhar para as nossas crianças, porque eu estava com o pai, com mãe, com o irmão, com a sogra, com os amigos, mas nós não estávamos olhando para as nossas crianças, porque final de semana era estar com os outros, não com a nossa família. Então foi aqui que nós começamos a olhar para a nossa família, a sair um com o outro, a olhar no olho um do outro, a ter prazer de ficar só nós, porque viajar tinha que ser em trompa, com uma trupe de gente, tinha que estar com alguém, férias tinha que estar com alguém, feriado tem que estar com alguém, mas estar só a gente parece o fim do mundo. Se Deus te colocou no novo tempo, fica naquele novo tempo, para de olhar para trás, almoça com o teu marido, olha no olho do teu marido, olha no olho da tua esposa, para de ficar olhando para pai e mãe, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Mas deixará o homem, não o menino. Ainda fala depois, deixará a mulher, o seu pai e sua mãe. Mas eu ficava lá, que eu queria minha mãe, primeiro eu queria sair da casa da minha mãe de qualquer forma, depois eu não queria sair da casa da minha mãe. Que tribulação!
macho alfa para ser macho alfa e também não querer ficar na casa da mãe dele. Certo? Para falar, agora é nós. Agora é nós. Porque agora, tudo que o Wesley quer e a Emily é sair da casa da mãe. Tudo que eles querem. Depois que eles casarem, tudo que eles vão querer está na casa da mãe. Aí não quer mais sair de lá. Meu Deus! Gente, aí, seguir a Jesus é estar onde Ele te coloca, fazendo o que Ele quer que você faça. E esse povo estava seguindo Jesus. E aí, ele fala, eu não vou ler o texto, você conhece o texto, vai lá e confere. Jesus se compadece da multidão. E fala, eles vão desmaiar pelo caminho. E um discípulo fala assim, nós, se tivermos... Gente, olha para mim aqui. Tinha 5.000 homens. A Bíblia conta 5.000 homens. Se tinha homens, tinha as mulheres. E tinha as crianças. Alguns historiadores calculam em torno de 15.000 pessoas. Me diz qual padaria vende pão para 15.000 pessoas? Quanto dinheiro bastaria para ter pão para 15.000 pessoas? Fala para mim, alguém sabe? Dá para calcular? Quanto dinheiro bastaria para ter pão para 15.000 pessoas? Não tinha como. Então, o que Deus quer fazer com você não tem a ver com dinheiro, gente. O que Deus tem a fazer com você é um milagre que não tem dinheiro que vai calcular esse negócio. Se você simplesmente seguir, fique onde o Senhor te plantar, fique como o Senhor te plantou, porque é ali que Ele vai dar provisão abundante, sobrenatural. Agora diz para mim, você vai estar satisfeito onde o Senhor quer que você esteja, mesmo que seja para o resto da sua vida? Eu não sei se Deus vai querer que eu e Ronaldo fiquemos aqui o resto da nossa vida em Sumaré. Não sei. Nunca imaginamos que a gente ia sair de São Paulo. Eu não sei se meus filhos, com a família deles, vai ficar aqui em Sumaré o resto da vida. Mas e se for? Você vai ficar onde o Senhor te plantou para o resto da vida, em obediência a Ele? Teve um homem que era da igreja aqui, na Comum, e eles estavam bem, os filhos estavam bem, trabalhando. Um menino de 7 anos, ele evangelizava na sala de aula, era lindo ver. A professora ficava abismada com o jeito daquele menino, falando do amor de Deus, de Jesus, os outros filhos todos trabalhando na igreja, envolvidos com jovens da igreja também, e estava namorando com um rapaz, o menino estava namorando com uma moça, o casamento ia sair dali, a esposa firme, feliz, todo mundo firme, e de repente deu um negócio na cabeça dele, falou, não é desse jeito que eu creio de outro jeito, vou para outra igreja. Foi. E levou a família. Sabe o que aconteceu? Ele não está mais na igreja, ninguém da família está mais na igreja. Ele está no 2º casamento e cada filho está para um canto. Porque ele seguiu o que ele achava que era. Nós tivemos um outro caso, que eu quero ir para... Eu tenho que ir para ajudar meu pai. Eu tenho que ajudar meu pai, eu tenho que ajudar meu pai, eu tenho que ajudar meu pai, eu tenho que ficar perto do meu pai, eu quero meu pai, eu tenho que ficar com filhos, e eu quero meu pai, eu tenho que ficar perto do meu... Gente, e eu falava assim, você já orou? Você já viu se é isso que Deus quer? Você já perguntou se a sua família quer isso? E a esposa, não, eu não quero, mas eu vou seguir ele, eu tenho que ir com ele. E os filhos, a gente não quer, ninguém queria, mas eu quero meu pai, e foram. Nós temos relatos de como é que estão agora. Pessoas que querem sair para ir para o exterior, porque morar no exterior é morar no exterior. Mas é o que Deus quer. É o que Deus quer. Então, e teve um homem que era de outra igreja, veio na nossa casa para receber conselho. E eu falei, olha, não saia da sua igreja. Fica na sua igreja. É lá na sua igreja que o teu pastor vai te levantar. É lá na tua igreja que o teu pastor vai levantar o teu ministério pastoral. Fica firme lá, não sai de lá. Não, abrir uma igreja.
Ele está separado da esposa. Não é mais pastor. Eu estou dando exemplos para você ver como pode dar tudo errado se você não seguir a Jesus. Foi um casal na nossa casa, muitos anos atrás, contra o pastor, porque o pastor não entende, até vieram, eu não te contei, vieram falar do nosso amigo pastor, falou que a culpa, tudo que aconteceu na igreja foi do pastor, nós conhecemos a história, não é assim. E eles falaram, olha, volta lá, fica com o teu pastor, porque é lá com o teu pastor que você vai ser abençoado. Saíram, cada um está por um canto, casado com outra mulher, já na primeira, com outro homem, outra mulher, terceiro, quarto casamento. Por quê? Porque não quiseram seguir ao Senhor. Mas quando você opta por seguir ao Senhor, Ele dá provisão abundante para você. Ele garante e Ele é responsável pelo pagamento. Ele é responsável pelo sustento. Nós pregamos aqui esses dias falando que nós seremos conhecidos como família bendita do Senhor, não pregamos? E a minha família foi criada aos pés de Jesus. E nós temos relatos de pessoas falando, mas você tem um filho separado, né? Mas você tem o seu filho lá aprontando, né? Falei, nunca esteve escrito que não haveriam problemas. Só estava escrito que nós seríamos conhecidos como família bendita do Senhor. Só isso, eu só acredito nisso. Eu estou seguindo a Jesus, o que Ele vai fazer eu não sei, Ele é responsável. E quando nós começamos a ficar bem aqui, eu procuro gente para poder dar minhas roupas, meus calçados, minhas coisas. Por quê? Porque quando nós moramos no Ouro Verde, no Tancredão, gente, eu tinha uma calça jeans, um par de tênis, uma sandalinha e um chinelo. Algumas blusinhas, mas não passava pela minha cabeça que eu precisava de mais. Não passava, eu estava feliz. Tinha algumas roupas que eu tinha trazido lá da vida de solteira ainda. Estava feliz. Estava muito feliz. E eu falei, eu acho que foi com a Bia, eu falei, eu preciso encontrar uma mulher que esteja vivendo a situação que eu vivi e que vai ficar muito contente de ganhar roupas que Deus me deu agora para ganhar. Porque quando começou esse tempo bom, eu ia lá para o Brás, naquelas lojas lá, lojas chiques, e falava, eu quero essa, eu quero dessa cor, dessa, pode descer tudo. Como a senhora vai pagar? À vista? Não, mas a gente faz em 3, 4 vezes. Não, eu quero pagar à vista. Eu ia para a loja e falava, eu quero esse calçado, traz esse, tá, eu vou levar todos. Que nem a Alane falou, depois tinha que dar, porque não dava tempo de usar. Por quê? Porque lá, quando tinha uma calça jeans, meu marido nunca me viu reclamando. E eu também não achava que devia reclamar, achava que era normal, que era assim a vida, estava tudo bem. Está tudo bem. Então, Deus quer fazer algo, mas Ele está mudando algumas chaves na sua vida, porque de repente você não está entendendo o agir de Deus e você quer fazer coisas que vão levar você para situações que depois não vão acumular em bênção sobre a sua vida. Eu não sei se vocês conhecem um homem chamado Jeremy Davis, não sei se os meninos da música conhecem, Jeremy Davis, que escreveu Solo Santo. Quando ele tinha 15 anos, ele já tem uns 50 agora, mas quando ele tinha 15 anos, o pai dele construiu uma igreja e falou para ele, eu quero que você componha uma música para a inauguração da igreja. E ele escreveu essa música, Solo Santo. E a música foi um sucesso, a igreja amou, e aí as outras igrejas começaram a cantar, e ele andou procurando gente que fosse gravar, mas nunca dava certo, nunca deu certo que alguém gravasse. Mas ele ficou bem, ele estava feliz, porque as outras igrejas estavam usando a música dele, Solo Santo. E um dia, o Bill Clinton, a mãe dele morreu, e ele tinha ouvido essa música em algum lugar, e ele falou, eu quero que venha cantar essa música aqui no funeral da minha mãe. E quando essa música foi cantada, Barbra Streisand estava lá. Não sei se vocês conhecem Barbra Streisand. E aí,
O produtor dela falou, você tem que gravar essa música. E ela gravou. Ela é judia. E a música fala de Jesus. Ela só mudou para colocar Deus. Bombou. Bombou. É um super sucesso nos Estados Unidos. Eu fui procurar Higher Ground. Solo Santo em português. Cada vez que a música da Barbra Streisand tocava, Jeremy Davis ganhava os royalties. Por quê? Porque ele ficou onde Deus mandou ele ficar. E Deus criou uma forma. Quando você fica onde Deus te estabeleceu, Deus cria formas. E Ele faz infinitamente mais, infinitamente além do que você imagina, se você só segue a Jesus. Não é possível seguir Jesus sem que essas coisas sigam você. A bênção é 100 vezes mais. Eu vou ler o texto para vocês. É 100 vezes mais. Marcos 4:20. Marcos 4:20. Depois eu vou pedir outro texto para você. Vitor. O Vitor, meu netinho, pediu para eu vir de tênis branco hoje para combinar com o tênis dele. Depois eu vou trocar para ficar igual ele, porque hoje ele está na mesa. E estes são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e recebem, e dão fruto, um 30, e outro 60, e outro 100. Tem uma tradução que diz, e outro 100 por um. Deus quer te dar uma colheita a 100 por um. Ele quer te dar, se a palavra cair no teu coração e produzir vida, Ele quer te dar uma colheita a 100 por um. É uma colheita abundante. A promessa é para você. E a segunda parte que eu quero falar para você é: primeiro, fique onde Deus te estabeleceu. Fique onde Ele mandou você ficar. Fica do jeito que Ele falou para você ficar. Certo? E a segunda parte é que lá em... voltando lá, Vitor, Marcos 8, capítulo 1 a 10. Olha só. Os discípulos, nós não vamos ler. Os discípulos chegam para Jesus e falam: tem um garoto aqui que tem quantos pães? 5 pães. 5 pães. E 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos, certo? Tem um garoto aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Como eles descobriram que esse garoto tinha esses pães e esses peixinhos? O menino podia ter escondido: é o meu lanche, olha a multidão, você está tirando, vou dar nada. Você daria? Dê sem medo. Você vai precisar aprender a ter um coração doador. Esse garoto deu 5 pães e 2 peixinhos. Gente, Jesus multiplicou, e quando terminou todo mundo de comer, eles levantaram, juntaram 12 cestos de pães. 12 cestos, não eram cestos de piquenique, eram cestos grandes. Eram cestos tipo balaios, eram cestos grandes. Se eles juntaram 12 cestos grandes de pães, é porque aqueles homens, mulheres e crianças não queriam mais pão. Eles já estavam satisfeitos, saciados. Talvez alguns tivessem guardado alguns no bolso para a viagem de volta. Mas sobraram 12 pães, 12 cestos de pães. Calcula comigo agora. Que a Bíblia não fala o que aconteceu com esses 12 cestos. O que Jesus fez? Se você assistir The Chosen, você vai ver umas coisas ali fenomenais que são históricas. Pensa naquele menino voltando para casa com 12 cestos de pães. Alguns discípulos tiveram que levar aqueles cestos para a casa dele. A mãe preparou o lanche para ele ir. 5 pães, 2 peixinhos. O menino volta com 12 cestos. O que aconteceu? Virou comerciante. Ele prosperou, ele abundou. Você vai aprender, vai precisar aprender a ter um coração doador, um coração generoso. O Ronaldo sempre conta algumas histórias aqui que nós vivenciamos, gente. Nós estávamos num congresso lá em Araçatuba e estávamos com pouco dinheiro. E aí
deu no coração do Ronaldo de dar tudo que ele tinha no bolso. Beleza, dá tudo que tem no bolso. E aí vai voltar como? Certo? Na hora da oração final, a gente se abraçando, veio uma mulher e enfiou o envelope no bolso do Ronaldo. Deus mandou te dar. Gente, é uma delícia quando acontece esse negócio com você, é ou não é? Quando chega alguém para você e fala assim, olha, Deus mandou te dar isso. É bom demais. Tinha o dinheiro completo para a gente voltar. Ainda mais, né, tal. Outra coisa que aconteceu, quando ele completou 5 anos de empresa, a empresa deu de presente para ele uma caneta Montblanc. Ele sempre fala aqui dessa bendita caneta Montblanc. Beleza. Ele deu de presente essa caneta Montblanc para um pastor que não precisava. Ah, tá. Esse data show que nós usamos a última vez no domingo passado, nós demos toda a oferta. Quando chegou no final da reunião, o pastor Samuel chamou eu e o Ronaldo em segredo. Falou, Ronaldo, ó, a gente está dando esse data show para você, que nós não vamos mais usar, mas é segredo, não fala para ninguém, tá? Gente, a gente veio dentro do que nós tínhamos, porque a gente tinha o retroprojetor. A gente tinha o retroprojetor, de repente tinha um data show. Meu Deus! Legal. Aí, 5 anos de empresa, o Ronaldo ganha a caneta Montblanc. Chegamos lá, para que ele levou aquela bendita caneta na reunião de pastores? Não sei, para se mostrar quem ganha uma caneta Montblanc anda com ela no bolso, gente. Ele esquece caneta em todo lugar. Ele esquece. Chega lá, Deus fala para ele, essa caneta não é sua, dê de presente para o pastor Samuel. O pastor Samuel precisa de uma caneta Montblanc? Ele tem. O Ronaldo deu sem dó. Eu acho que foi naquele mês mesmo, teve um sorteio na empresa dele, de uma viagem para Costa Rica, 6 dias em Costa Rica. Tivemos que correr atrás de passaporte, nós ficamos no Marriott, o hotel mais chique que você tem noção. Eu nunca vi tanta chiqueza na minha vida, a não ser nos filmes. Meu Deus, que é isso? Ainda pensando, tá, e dinheiro para gastar lá? A empresa deu dinheiro para gastar lá também. Vocês não têm ideia, deu dólares para nós gastarmos lá. O passaporte que nós tiramos, todo tirado pela empresa. 2 horas da manhã veio um táxi executivo nos buscar aqui em casa para levar para Guarulhos. Depois veio trazer de volta, porque ele deu uma caneta Montblanc. Coração generoso. E ele ganhou um relógio quando completou 10 anos, ele também deu para quem não precisava. Mas todas as vezes que deu, era assim. Uma das meninas na igreja tinha um casaco muito legal, muito chique, comprido, que eu gostava, comprei numa boutique em São Paulo, e a menina falou, pastor, esse casaco é tão lindo. Ela já tinha falado algumas vezes, esse casaco é tão bonito. Eu tirei e dei para ela, falei, vê se te serve. Serviu, pastor, é sério. Ela não usa até hoje, de tão chique que ele é. Ela guarda, deixa lá, só em ocasiões muito especiais. Toma, minha filha, pode levar. Queridos, você precisa ter um coração generoso. Você não vai ser uma bênção para o mundo sem antes ser abençoado. Deus quer levantar pessoas que vivem para dar. Para seguir Jesus, você vai ter que vencer algumas coisas. E eu e o Ronaldo tivemos que passar por muitas coisas. Tivemos que perdoar muitas pessoas. E também tivemos que ser perdoados. Porque nós somos humanos, também aprontamos. Teve pessoas, eu seguia, era seguidora do missionário Soares, Kenneth Reagan, T.L. Osborne, Dave Robertson, era rato de igreja dessas reuniões deles. Eu estava lá porque eu queria aprender, eu queria saber, eu queria beber aquilo, eu queria beber aquela palavra, eu tinha que saber daquilo. Minha netinha está com, talvez desvio de septo. Foi o Pablo, não tinha desvio de septo, ele tinha o septo muito aberto, tinha que fazer cirurgia. Não vai fazer, vai ser curado. O Bruno tinha hidrocele, não vai fazer cirurgia, vai ser curado. Me deu um caroço aqui na pálpebra, fiquei 6 meses com caroço, não vou fazer cirurgia, isso vai desaparecer. Me deu um caroço no seio, eu falei, esse negócio vai desaparecer. Depois apareceu granulomas no meu seio.
Não vou fazer nada, vai desaparecer. Porque eu andei com esses homens, eu aprendi com eles, eu sei que a palavra é real, esse negócio é verdade. Isso acontece comigo, vai acontecer com você. Gente, falaram muito de mim, do Ronaldo, e daí? Não estou nem aí. Pode falar o que for, e daí? Uma coisa que nos mantém conectados é dar. Nunca tenha medo de ser um canal, gente. Deus quer usar pessoas como canal para abençoar outros. E quer saber de uma coisa? Não tenha medo, porque a mangueira só é molhada do lado de dentro. Deu para entender? Vai nessa. Deus gosta que você use boas roupas. E daí? Ele quer te dar boas roupas. Ele não quer ver você andando. Ele quer te dar boas roupas. Deus gosta que você ande em carros bons. Deus gosta que você more numa casa boa. E olha uma coisa boa que ainda não aconteceu. Quem aqui ainda não viajou de avião? Certos. Fia, pode ser para Cumbica, mas que você vai ter a primeira viagem de avião, vai ter. Tem que começar do começo. Vai querer subir igual eu na escada daquele jeito? Não faz isso. Sobe pelo primeiro degrau. Eu calculei e caí. Tá certo? E olha essa frase. Essa aqui para mim, é para você. Deus sempre irá de primeira classe. Deus sempre irá de primeira classe se encontrar alguém que vá com Ele. Quem quer ir com Deus de primeira classe aqui? Quem quer falar, Deus, pode contar comigo que eu vou também. Deus estava trabalhando no Ronaldo todo esse tempo. Era ele, o problema não era eu. Deus queria ensinar algo para mim, para eu ter minha experiência. Mas Ele estava trabalhando no Ronaldo. E teve o dia que o Ronaldo falou assim, Cal, agora eu quero ficar no ministério de tempo integral. Eu falei, não, porque ele ganhava muito. O salário dele era muito bom. Vou sair, vou me aposentar. Tal. Vou me aposentar, quero ficar de tempo integral. Mas Deus queria levar o Ronaldo pelo funil, sabe? Porque nós fomos ganhar 1/6 do que ele ganhava. Vocês sabiam disso? Nós passamos a ganhar 1/6 do que o Ronaldo ganhava. A compra que nós fazíamos em casa, naquele tempo lá, era em torno hoje que seriam R$5.000. Mensal nós fazíamos. Nossa compra mensal. Quando ele saiu para vir para o tempo integral, passamos a ganhar 1/6. Por quê? Porque Deus queria ensinar o Ronaldo a depender dele. Ele teve que ir com a boca no pó. Ele teve que buscar Deus. Ele teve que clamar. Foi com a boca no pó. Foi aprender a ter tempo com Deus. Porque sabe, quem é que foi já para o Bola de Neve, Batalha Espiritual lá em São Paulo? Quando eu consegui finalmente levar o Ronaldo, queridos, o fogo estava pegando na igreja. O fogo estava pegando, o Ronaldo estava dormindo. Com os nossos líderes em volta, vendo ele dormir. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Ah, é? Deus sabe trabalhar. Fala para quem está do seu lado, Deus sabe trabalhar. Querido, se não for do jeito de Deus, não vai ser de jeito nenhum. Mas se você seguir Jesus, Ele é responsável por você. Ele é responsável por fazer. Você vai começar a buscar de Deus ter um coração generoso, um coração doador. Você vai ver que vai acontecer. Se você ficar onde Ele quer que você fique, do jeito que Ele quer que você fique, e aprender a ter um coração doador. E Ele fala assim, que você vai receber a 100 por 1. Agora vem o mistério, e eu quero estar encerrando com isso. Mistério. Quando Deus te pede algo, não é porque Ele quer te tirar algo, Ele quer te dar algo. O que adiantaria eu ter uma caneta Montblanc, que o Ronaldo já teria perdido, se a gente nunca tivesse ido para Costa Rica? Dali começaram as nossas viagens de avião, para cima e para baixo. Não é viajar de avião, mas eu viajo de avião. Quem quer ir para as Europa, quem quer ir para Israel, eu quero conhecer. Eu falei, Deus,
Eu tenho direito de conhecer a Irlanda e a Escócia e a França. Eu quero Itália, Espanha. O que você quer? A ceia. Meu Deus do céu. Agora eu vou encerrar com isso. Eu quero, ô Marcos, só ouve isso porque tem a ver contigo. O que é 100 por 1? É diferente de 100%. Presta atenção que eu já estou encerrando. 100 por 1 é diferente de 100% e é diferente de 100 vezes 1. Vou explicar. Quanto é 100% de 10 reais? 100% de 10 reais é 20 reais. Mais 10 seria 20 reais. Quanto é 100 vezes 10 reais? 1.000 reais. Quando ele fala 100 por 1, ele está falando de uma produtividade completa de uma semente. Ou seja, vê se você entende. Ele nunca prometeu 100% para você e ele não prometeu 100 vezes 1. Ele prometeu 100 por 1 você vai plantar uma semente de milho, vai dar um pé de milho. Vão nascer, imagine 5 espigas. Quantos caroços, quantas sementes de milho vão ter nessas espigas? Só que na próxima colheita vai ter mais espigas. E na próxima mais espigas. E na próxima mais. E eu ouvi dizerem que a mais produtiva é a semente de tomate. Que nascem tomates exponencialmente. Exponencialmente. E na próxima colheita vai ter mais tomates. E é o que Deus quer. Ano após ano, após ano. Você vai produzir como nunca. Siga o Senhor e seja corajoso no dar. Deus não disse para você crer por dinheiro. Crer pelo que você quer. O que nós queremos? Se nós pedíssemos dinheiro para fazer essa plataforma aqui, Senhor, nós queremos uma plataforma. Senhor, nós queremos um data show. O que você quer? Para de pedir dinheiro. Pede o que você quer. Ele disse para você crer pelo que você quer e não tenha medo de dar. Dê boas gorjetas. Nós fomos no final de ano no japonês, no Tai Chi. Na hora que o Pablo sacou a gorjeta e deu para o garçom, deu vontade de tomar do garçom. Não, Pablo, não. Se fosse minha mãe, tomava. Meu pai sempre falou, olha, dê boas gorjetas para as pessoas. Ele não sacava a notinha de R$2, não dava uma moeda. Dê boas gorjetas, dê com simplicidade e encontre pessoas para dar, dê liberalmente. Quem aqui quer dar carros para as pessoas? Quem quer dar casas para as pessoas? Quem quer dar 100 mil para as pessoas? Queridos, você vai ser generoso, você vai dizer, Deus, eu quero ser um canal, flua em mim. Eu não sei como está a sua empresa, Maurício, mas você tem dado continuamente. É impossível que Deus não contemple isso. É impossível que Deus não faça abundar de alguma forma. Eu não sei o que Ele vai fazer, eu não sei se Ele já fez, mas eu sei que Ele faz. Eu sei que Ele faz, porque eu conheço o meu Deus. E eu sei em quem tenho crido. E estou bem certa que Ele é poderoso. Ele faz. O Pablo é um cara generoso. Gente, ele não tem medo de dar. Ele não tem medo de dar. E algumas vezes ele dá sem que a gente queira que ele dê. Pode pegar, Marcos, por favor. Ele dá coisas. A gente tinha uma televisão daquela de tubo, de 29 polegadas. Quando a gente comprou, era o máximo aquela televisão. Eu trazia para a igreja. Como eu consegui, eu não sei. Ele foi e pegou a televisão que ele comprou para o casamento dele e deu para nós. E pegou o nosso tubão. Ele dá. Ele simplesmente dá. Tem um cara que vai lá no salão dele, ele fez um desafio, um voto, sei lá o quê, ele cuida da barba do cara, porque no final do ano o cara é Papai Noel, então o cara passa o ano inteiro sendo cuidado pelo Pablo, de graça, porque o cara no final é Papai Noel. Então ele é generoso em dar. Então ele colhe, hein? Ele colhe, não tem ideia, você não tem ideia de como Deus faz ele colher.
O Bruno também tem um coração assim de ouro, e ele gosta de dar para a igreja, mas eu quero que você aprenda a dar, a ser generoso, encontrar pessoas para dar. Pode pegar a ceia e não levanta ainda, nós vamos fazer diferente hoje. Que eu quero que você seja uma pessoa, eu quero profetizar, eu quero que alguém aqui coloque no coração e fale: Senhor, eu sei que o Marcos e a Ana têm o desejo de dar as cadeiras da igreja. Eu sei que eles já pesquisaram, mas eu sei que aquelas cadeiras estofadas, elas são caríssimas. Elas são caríssimas. E eles vão dar. Eles vão dar. E assim, a Bíblia fala, Jesus fala assim: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será dado no céu. Deus vai dar, nós vamos concordar que eles vão ter essa condição. Nós vamos concordar. A Nalva está sempre abençoando a igreja com a virada paulista. Então eu não sei o que Deus vai fazer, eu sei que ela está sendo abençoada, eles estão recebendo, está vindo. A Alane teve uma temporada de generosidade na vida dela, tão grande, queridos, são 20 anos, esse ano completa 20 anos, olha, ao último sábado do mês, nós vamos ter uma gravação aqui na igreja, dos 20 anos da igreja, você está convidado para vir também. O último sábado do mês de novembro, nós vamos estar aqui, vai ser umas 3 horas de gravação, nós vamos ter filmadora, vai ser uma coisa, não quero deixar registrado o que Deus fez. Ô queridos, olha o que Deus fez aqui, depois eu falo da Lânio. Sabe esse negócio aqui, tudo que está acontecendo, a gente com a porta aberta, sabe o que Deus fez? Então, você tem que entender isso, você tem que entender, que a gente só vai entender no final, Deus não explica no começo e a gente fica chorando no meio. Ele queria que você entendesse que com 12 pessoas, só 12 pessoas na liderança, ele era capaz de fazer tudo isso. Ah, não. 12 pessoas na liderança. Só 12 pessoas. Obrigada, Marcos. Deus me mostrou que Ele queria que nós entendêssemos que Ele não depende de ninguém. E que com 12 pessoas, Ele era capaz de fazer tudo isso e muito mais. Ele vai fazer muito mais. Porque aqui Deus vai levantar gente que vai ser canal de bênçãos para as pessoas. Se você quer abençoar ministérios, queridos, eu estou trabalhando, eu trabalhei com 2 pastores, um na Bolívia e um no Peru. 2 famílias, fazendo terapia com eles. São homens extraordinários. Homens extraordinários. Quer ofertar? Oferta na vida deles. Oferta na vida deles. O de Lima, no Peru, tem 3 filhos pequenos. O da Bolívia, um homem extraordinário, um músico extraordinário, tem um filhinho pequeno. E a esposa faz faculdade de medicina lá. Então, eles passam um perrengue lá tremendo. Quer ofertar? Oferta na vida de gente como eles. Quer ofertar? Vem aqui, vem ser generoso. Deus, o que eu posso fazer aqui, hein? Ó, a gente está precisando trocar todos os vasos sanitários. Então, Senhor, ó, me inclua nessa. A gente vai pegar o pedreiro para arrumar mais não sei o quê. Me inclua nessa, Senhor. A Lani teve uma temporada de generosidade na vida dela, agora nos últimos tempos, que ela começou a trabalhar. Do nada, ela conseguiu, depois de 20 anos que eu a conheço, reformar a casa dela e vai terminar até o final do ano completa. E o melhor é que o marido falou para o pedreiro, falou assim: olha, sabe o que é isso? É por causa dela. Não gosta de igreja, não gosta de crente. E fala, mas é por causa dela. O que Deus quer fazer na tua vida, Ele vai usar você. Quem é que Ele vai usar? Quem Ele vai levantar aqui? O que você vai começar a dar? E você vai aprender a dar sem medo. Não tenha medo de ser generoso. Vamos ficar de pé, por favor. Eu sabia que eu ia extrapolar no horário, mas o que é o horário depois de uma plataforma dessa? De data show novo e da pastora caindo no púlpito. O que é isso? Que maravilha! Abra aí o seu suco.
Isso aqui é para fazer lembrança, memória. Nós vamos participar da ceia em memória dele. Nós vamos participar da ceia de uma forma diferente. Eu quero compartilhar com vocês essa ceia. À medida que eu preparava essa palavra, eu me via nos unindo em fé para concordarmos e profetizarmos a respeito de uma abundância exponencial na sua vida. De uma abundância que você nunca imaginou que poderia acontecer aquilo com você. Não coisa pequena, nós não queremos coisa pequena. Nós queremos que seja grande, que a única explicação seja, só Deus podia fazer um negócio desse. Que não seja por conta do seu trabalho, do que você pode. Obrigada, Tal. Do que você é capaz, mas que seja uma coisa, só Deus poderia ser explicação para isso. O que a Jace e o Júcio estão vivenciando agora, queridos, eles têm um coração generoso. Mas eu quero desafiá-los a serem mais generosos, mais desafiados. Nós já consagramos o pão e o suco de uva. E a palavra de Deus diz, fazei isso em memória de mim. Você vai participar dessa ceia dizendo, Senhor, me ajude, me ensina, porque eu quero ser assim, eu quero ser generoso, eu quero dar com abundância, para o Senhor me colocar no lugar onde eu nem imagino, nunca imaginava que eu teria um marido como o Ronaldo, que eu teria um pastor depois de tudo que nós vivemos. Deus afunilando e levando, um homem respeitado pelo nosso pastor, era respeitado na empresa, é respeitado pelo nosso pastor, e depois de tudo que nós passamos, eu respeito mais ainda, porque era um funil de Deus, desde lá de São Paulo. Veja a sua história, veja a sua história, como Deus afunilou a sua história, como a do pão. Toma do suco de uva. Entende uma coisa, 100 por 1 não é 100%, também não é 100 vezes 1, 100 por 1 é uma colheita exponencial, exponencial é sobrenatural.